Olá, hoje a gente vai falar sobre desordens pélvicas e seus vazamentos. São 4 os principais pontos de vazamento que comunicam o território pélvico com os membros inferiores. Nós temos o inguinal, o glúteo, o obturatório e o perineal. Como que ultrassonograficamente nós identificamos esses pontos de vazamento? O ponto inguinal, como o nome já diz, está localizado acima do ligamento inguinal. E ele é alimentado pelas veias gonadais e veias do ligamento redondo. O ponto glúteo é localizado aqui no sulco glúteo e ele é alimentado principalmente pelas veias glúteas, predominantemente a glútea inferior. O ponto perineal ele é localizado aqui nos 2/3 posteriores dos grandes lábios e ele é alimentado pelas veias perineais e veias pudendas. Já o ponto obturatório, um pouco mais profundo, ele é alimentado pelas veias obturatórias. Tá? Agora, como que esse refluxo pélvico ele migra para provocar essas varizes nos membros inferiores? Nós precisamos ter uma insuficiência do plexo gonadal ou uma insuficiência do plexo hipogástrico, ou mais comum, a insuficiência de ambos os plexos. E eles podem, então, provocar varizes na região pélvica, parametriais nas mulheres e varicocele nos homens, ou só uma dilatação venosa dentro da região pélvica. Quando isso migra para os membros inferiores, então é chamado de vazamento indireto, é o leak indireto. Por que indireto? Porque antes ele deu uma paradinha aqui na cavidade pélvica. Mas ele pode também migrar diretamente para os membros inferiores. É o que a gente chama de leak direto, e isso ocorre mais com o plexo hipogástrico. Mas o que a gente sabe, gente, é que existe uma grande anastomose venovenosa entre as tributárias desses 2 plexos. Então, baseado no exame clínico destas pacientes aqui, quais os pontos que vocês acham que estão comunicando, então, o território pélvico com os membros inferiores? Vamos lá, então. Essa primeira paciente é o ponto inguinal. A gente pode ver as varizes aqui, localizada na região inguinal. Ela tem 40 anos, tem 2 filhos, e essas varizes surgiram após a segunda gestação. Ela tem muito poucos sintomas de síndrome de congestão pélvica. O que é característico ultrassonograficamente nesse ponto inguinal? Ele tem um aspecto côncavo. Olha, quando eu estou com um transdutor aqui, eu peço ela para fazer uma manobra de valsalva e olha a quantidade de refluxo que vem desse território pélvico. O ponto inguinal, ele quase que é patognomônico de varizes na região pélvica. Ele tem 3 características. Primeiro, esse formato côncavo que eu falei para vocês, aqui é a sínfise púbica e ele faz como se fosse uma vírgula. Segundo, ele é acompanhado de varizes aqui na região da vulva, porque ele migra ali da pelve para a região inguinal, e ele passa pela pubis, e ele representa, na grande maioria das vezes, as varizes parauterina, tá? Essa paciente com refluxo ali pelo ponto inguinal, ela era muito magrinha. Ela não tinha síndrome de congestão pélvica, não tinha compressão da veia ilíaca. Aqui com o transdutor eu já via que ela tinha muitas varizes aqui próximo ao útero. E ela era tão magrinha que eu peguei a gonadal esquerda dela com o transdutor linear. E vejam vocês que a gonadal media 8,1 milímetro e o fluxo era em direção à pelve. Então, ela tinha uma insuficiência do plexo gonadal e quando eu fiz o exame endovaginal, foi confirmado, então, as varizes tanto na região anexial direita quanto na região anexial esquerda. Então, essa paciente tem um refluxo no território pélvico que por uma insuficiência do plexo gonadal, a veia gonadal aqui insuficiente, e eu tenho o músculo psoas como referência para eu localizar essa veia gonadal, ela provocou varizes na região anexial, as varizes parametriais, que migrou para o membro inferior através do que a gente chama de leak indireto. Essa segunda paciente, o leak dela, o ponto de vazamento, é o ponto perineal. Ela tem 49 anos, teve 4 gestações e 3 filhos. Também não tem sintomas de congestão pélvica. Aqui o interessante é que
tem o ponto de vazamento e as tributárias descompensa um segmento da safena magna. Então, eu tenho vazamento pelo transperineal e eu tenho envolvimento da safena magna. Como que esse refluxo migrou nessa paciente para provocar essas varizes dos membros inferiores? Então, gente, eu fiz o endovaginal dessa paciente e ela não tem varizes pélvicas. Então, muito provável que ela tenha dilatação do plexo hipogástrico e, através das veias glúteas, obturatórias ou pudendas, ramos da ilíaca interna, provocou as varizes nos membros inferiores. Essa terceira paciente, o ponto de fuga dela é glúteo. Ela tem 46 anos, teve 5 gestações e 4 filhos. Também é assintomática do ponto de vista de congestão pélvica. Mas olha o tamanho também do ponto de vazamento glúteo dela. Durante a manobra de Valsalva e com o transdutor aqui, a gente pode ver que o refluxo é muito importante. Essa paciente também tinha um vazamento pelo líquido perineal. Então, ela tinha 2 pontos de vazamento, glúteo e perineal. E olha que interessante, aqui a gente pode ver a comunicação através do ponto perineal e com o transdutor na região perineal, o transdutor linear, eu posso ver até o útero. Aqui eu vejo o útero só pela janela transperineal e aqui estão as varizes parametriais, mostrando que a gente pode, mesmo sem fazer o endovaginal, a gente utilizar do transdutor transperineal, transdutor linear e conseguir identificar esse ponto de vazamento e também o útero com as varizes parametriais. Só que nessa paciente também eu fiz o endovaginal e o transabdominal e vejam vocês que ela tinha varizes na região anexial direita, varizes na região anexial esquerda e muitas varizes também na região dos grandes lábios. Aqui também eu consigo identificar, e olha o tamanho do ponto de fuga perineal dessa paciente. 7 milímetros. Então, havia uma extensa comunicação entre o território pélvico e os membros inferiores. E o que a gente leva para casa, então, gente? O ponto inguinal está diretamente relacionado com varizes na região parametrial e uterina. As fugas pélvicas podem existir sem varizes na região parametrial pélvica, através do líquido direto pelo plexo hipogástrico. Varizes parauterinas podem ser identificadas com o paciente em ortostase, utilizando-se da janela transperineal. Utilize o psoas como ponto de referência para localizar a veia guanadal. Um abraço a todos e até a próxima.